nosso querido Pedro Expolador, e uma satisfação recebê-lo. Conseguiu descansar um pouco já da correria do censo, Pedro? Bom dia. Olha, eu acho que para descansar precisaria de uns 3 anos de férias, porque foi muito estressante. Foi puxado o negócio. Conseguimos descansar um pouquinho, já estou na lida e estamos levantando outras pesquisas, inclusive essa que a gente divulgou agora, que é a pesquisa Produção Agrícola Municipal, né, de 2022, que coloca ali Sorriso de novo, né, como top 1, né, no topo da produção agrícola do Brasil. São dados de 2022, eu estou nessa semana em campo fazendo o LSPA, que é o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, que vai gerar os dados da PAN 2023, que serão divulgados ano que vem. Para essa pesquisa, Para essa pesquisa, exatamente. Demora um pouco entre a conclusão da pesquisa e a divulgação, porque o IBGE tem muito trabalho de gabinete, trabalho estatístico, né? Para ponderar, para corrigir alguns erros de variáveis, desvio padrão. Então, inclusive até, né, já fazendo meia-culpa aqui, eu já queria ter vindo aqui hoje com mais resultados do censo, porque o IBGE vai divulgar a conta-gotas, né? Só que a gente teve alguns adiamentos, justamente porque como o censo foi feito, né, em um período muito mais longo do que o esperado, eles estão tendo que fazer várias ponderações estatísticas para melhorar esse dado, né, para deixar ele mais apresentável. Então, já tivemos, a gente era para ter divulgado já agora os resultados por sexo, idade, renda, seria uma informação riquíssima. Isso. Certo. A gente já iria apresentar ele aqui, mas ainda é provável que 19 de outubro seja divulgado. Aí eu estaria aqui para falar de censo novamente, né? Maravilha. Nesse momento, o destaque seria essa produção rural mesmo. O Sorriso manteve, então, nesse último ano, a liderança na produção, é isso? Mais de 11 bilhões em valor de produção agrícola, né? Se você considerar tudo que Sorriso produziu ano passado, soja, milho, algodão e as culturas de pivô, de irrigação, nós vemos ali 11,5 bilhões, né? Um aumento de mais de 15% em relação a 2021. Então, a principal cultura continua sendo a soja. O milho ele adquiriu uma relevância muito grande, né? Porque ele melhorou de preço. As tradings, as indústrias de etanol fizeram o preço do milho melhorar bastante no mercado, então também ajudou a elevar bastante a nossa produção aqui em Sorriso. E assim, o top 3 do Brasil, né? Sorriso, Campo Louco do Parecis e Sapezal. E do top 10 do Brasil, se não me engano, 6 são aqui de Mato Grosso. Né? Os 10 maiores produtores do Brasil, 6 são de Mato Grosso. Inclui aí também esses 3 Nova municípios Biratã. de Mato Grosso são os 3 maiores do Brasil, é isso? Isso. Do Brasil, Sorriso, Campo Novo do Parecis e Sapezal. Aí depois vem Rio Verde, Goiás, São Desidério, na Bahia. Aí entra de novo Nova Biratã, que é aqui da minha agência também, Nova Mutum, que também faz parte da minha agência de coleta. Aí depois vem Jataí, Goiás, Formosa, do Rio Preto, na Bahia, e Diamantino, de novo, aqui em Mato Grosso. Então, é interessante você ver que o Sul, você não vê nada aqui do Paraná, nem Rio Grande do Sul, que eram, né, potências agro e que durante muitos anos lideraram o ranking agrícola do Brasil. Produção. Foram suplantados por Goiás, Bahia, né, que entrou com tudo agora. Bahia tem tido um desenvolvimento bastante interessante aí no agro também. Mas para Sorriso são números extremamente fortes, pesados. A gente viu um crescimento de população, talvez não chegou ao índice que alguns pensavam exatamente, né, Pedro? Mas cresceu muito, foi destaque nacional e agora a produção mostrando isso também num outro lado, né? Outro aspecto. Perfeito. E não deixa de ser, novamente, a gente sempre fala, uma vitrine, né? O Sorriso tem recebido ainda mais gente, porque a cidade cada vez cresce mais, tanto no agro quanto em população, então uma coisa alimenta a outra, né? Então é bem provável aí que, sei lá, no censo de 2030 a gente esteja falando também de dados impressionantes, tanto de população quanto de agro, porque a gente sabe que a área plantada em Sorriso, ela não vai aumentar mais, né? Tudo aqui já que tinha que se abrir, abriu. Mas a gente sabe que a tecnologia que eles colocam em cima dessa produção só faz a produtividade aumentar cada vez mais. Nessa safra agora 23, estamos falando aí de média de 120 sacas por hectare de milho, né? 65 sacas por hectare de soja. Então, são números realmente impressionantes. E também uma coisa que não saiu nessa pesquisa da PAN, mas é uma coisa que eu também gosto de frisar, Sorriso, ele tem a maior capacidade instalada de armazenagem do país. São 6 milhões de toneladas que Sorriso comporta nos seus armazéns do município. Né? Pra você ter uma ideia, o segundo colocado é Sinop com 3 milhões. Então, é metade do que Sorriso possui de capacidade. E se você pegar mais ou menos a produção de Sorriso, a gente produz 2,1 milhões de toneladas de milho e 3,9 milhões de toneladas de soja.
Então, somando isso aí, dá basicamente esses 6 milhões de toneladas aí de capacidade de armazenagem. Então, o Sorriso hoje ele consegue manter, né? Você vê de vez em quando alguns armazéns com milho fora, por exemplo, né? Mas o que a gente tem de capacidade de armazenagem ainda é suficiente para a produção que a gente produz aí de soja e de milho, principalmente. Nós vemos aqui que é pelo 4º ano consecutivo que o Sorriso lidera essa questão da produção agrícola. Isso é bem importante também, né, Pedro? Não é nenhuma oscilação, nem a oscilação, é Sorriso mesmo. Isso, é. A não ser que a gente tenha aí algum outro município que consiga aumentar a sua área de forma significativa, nos próximos anos o Sorriso vai se mantendo aí em primeiro lugar na produção agrícola. E o Mato Grosso, 21,1% do valor da produção do país. É impressionante. E esse número pode aumentar cada vez mais conforme o Estado a gente vê, né? Ele vem investindo na agroindústria, né? Eu estive ontem lá, por exemplo, ali no Trevo de Vera, eles estão finalizando uma usina ali também de etanol, daquela Três Tentos. Eu fui lá para cadastrar o armazém, porque a gente tem essa pesquisa de estoques que nós fazemos, o armazém, né, de 189 mil toneladas, então é muita coisa, e isso só tende a agregar ao PIB agro do estado, né? Fantástico, são números grandiosos mesmo. São. Pra gente, aqui a gente fica um pouco acostumado, mas quando eu converso com o pessoal de fora, né, eu estava conversando com uma colega minha do IBGE lá de Caxias do Sul, a Carolina. Lá eles têm 5 unidades de armazenagem na cidade, assim, coisinha pouca. Aí aqui em Sorriso tem 150. Sim. Então, assim, é tudo muito grandioso mesmo. E a gente acaba ficando até mal acostumado, assim, mas realmente... Fica normal para nós Fica aqui. normal para nós, mas é impressionante. Principalmente para quem vê de fora, o quanto isso aqui é grandioso. Daí a gente vê a importância de se ter oficialmente esses números, né, Pedro? O trabalho de IBGE que tem sido feito, que não é apenas o censo. Inclusive, você falava aqui em off para nós que tem mais pesquisas chegando, inclusive para atender a Sorriso também. Isso. Eu vou até contar um caos. Esses dias eu estava num treinamento lá em Minas Gerais, o treinamento dessa pesquisa, que eu vou falar daqui a pouco. E me ligaram no meu celular, um número desconhecido. Era um empresário aqui de Sorriso. E ele falou, o Celso Kozak me passou o seu número. Falou para eu falar com você, que é do IBGE. Eu falei, beleza, do que se trata? Ele, passaram na minha casa aqui, falaram que vão voltar mais 5 vezes, mas o censo já não foi ano passado? Aí eu falei para ele, não, mas te entregaram o folheto da pesquisa? Ele, não, me entregaram aqui. Eu falei, é a PNAD contínua. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, uma pesquisa que o IBGE já faz desde 2012. É uma pesquisa conjuntural, porque a gente tem as pesquisas estruturais, como o censo, por exemplo, uma pesquisa estrutural feita a cada 10 anos, que ela tira um retrato do país naquele tempo. As pesquisas conjunturais, elas acompanham o par e passo ali do país, conforme ele vai avançando no tempo, a gente vai vendo essas diferenças entre inflação, entre salário mínimos, a renda das famílias, a questão de escolaridade. A conjuntural acompanha ao longo do tempo. A estrutural tira uma foto do tempo. O censo é uma estrutural, a PNAD contínua é uma pesquisa conjuntural. Então, eu expliquei para ele que essa pesquisa realmente, a cada 3 meses, a gente volta no mesmo domicílio para ver o que mudou. E aí, tranquilizei esse informante e ele ficou em paz e falou que vai receber a nossa agente de pesquisa e mapeamento, que vai lá, cada 3 meses, no setor onde mora o domicílio dele, para fazer essa pesquisa, que também é muito importante para medir taxa de desemprego, a renda média da população brasileira. Não é só o censo que o IBGE faz. E o IBGE já vinha sido cobrado há muitos anos assumir uma pesquisa chamada PNDS, que é a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde. Ela foi feita nos anos de 86, 96 e 2006 pelo próprio Ministério da Saúde, que não tem as ferramentas e a competência que o IBGE tem para fazer essa pesquisa, que é uma pesquisa de grande porte. Ela é uma pesquisa amostral, assim como a PNAD contínua. Então, o que é amostral, né? O universo é quando o IBGE vai em todos os domicílios, o censo, por exemplo. O censo, A amostra, a gente retira algumas amostras desses domicílios em cada município e vai especificamente e de forma aleatória, né? Não é a gente que escolhe. Mas é científico o resultado. Isso, é científico, porque ele tira uma amostra que equivale a você ter ido ali na maioria desses domicílios. Então, a PNDS, que vai a campo agora a partir de outubro, é uma pesquisa amostral que visa verificar a população em idade reprodutiva de mulheres e homens, como é que está o planejamento familiar, como é que está a taxa de fecundidade, com várias questões relacionadas às DSTs,
até temas mais delicados, como a violência contra a mulher. É por isso que a pesquisa é feita... A entrevistadora é mulher, que faz a pesquisa com mulheres, e o entrevistador é homem, que faz a pesquisa com homens. Para não haver constrangimento. Não haver constrangimento, exatamente. Então tem que ter uma privacidade aí para retratar. Então, pergunta Mas não identifica, vale destacar isso, né, Pedro? Não identifica a pessoa. Não, de forma alguma. Claro, a gente levanta o nome da pessoa e tudo, mas a primeira coisa que some quando esses dados são transmitidos é o nome das pessoas, a identidade dela. Porque o IBGE é comprometido com o sigilo estatístico da informação. A mesma lei que garante sigilo estatístico também obriga as pessoas a responder ao IBGE. A gente gosta sempre de apelar para a cidadania, né, pelo bom senso. A gente não gosta de ficar atacando ali, você pode ser multado em 10 salários mínimos. Se não quiser participar. E mais 20, né, em caso de reincidência. Mas é importante, vale destacar que isso gera a possibilidade de direcionar recurso público, políticas públicas, né, Pedro? Precisa fazer essa leitura para um governante, seja em qual instância for, município, estado, país, poder orientar o seu trabalho também. Isso, exatamente. Essa pesquisa ela vinha há muito tempo sendo cobrada, porque o Brasil faz parte de alguns acordos da ONU em que envolve ter esses dados. Esses dados não estavam sendo completos. Então, a PNDS, o IBGE vai coletar ela com o apoio do Ministério da Saúde, que vai dar o dinheiro, né? Porque patrocinar a pesquisa, Isso, patrocinar a pesquisa para a gente. Então, a gente vai conseguir, com a nossa rede de agências, fazer essa coleta para saber, né, os hábitos aí de reprodução, de fecundidade, a questão, por exemplo, a pesquisa é tão detalhada, Marlene, que a gente chega a pegar a carteira de vacinação das crianças de até 5 anos para saber se foi realizada ali todas as vacinas e tal. É bem completo. Cada questionário demora mais ou menos 1h30 para ser feito. E se a gente se tiver recusa, vai comprometer demais a qualidade dessa informação, porque como é uma pesquisa muito complexa e a gente precisa que as pessoas abram as portas para responder, se as pessoas se recusarem, o que pode acontecer, até pelos detalhes que são investigados, isso vai comprometer bastante a credibilidade da pesquisa. Então, é a primeira vez aqui em Sorriso que será aplicado esse questionário, essa pesquisa. No Brasil. Primeira vez no Brasil pelo IBGE. Ela já foi feita pelo Ministério da Saúde. Em 2006, mas pelo Ministério, sem a equipe de vocês. Exatamente. Certo. Então, a gente vai em Sorriso, Lucas, Mutum, municípios da região, mas a grande parte da amostra, acho que mais de 50%, vai ser no município de Sorriso. Então, é muito interessante. As pessoas que... A gente fez os testes piloto lá no Sul, a gente fez lá em Manaus também. Foi muito bem recebido pelas pessoas, mas a gente sabe que quanto maior a renda, maior o índice de recusa, né? Pessoas que têm mais renda, elas tendem a não se importar com... Porque elas... isso aí é coisa para o SUS, né? Eu não uso o SUS. A gente viu o caso do Faustão aí, né? De não usar a política, não precisar, entre aspas, da política pública, né? Aí você vê o caso do Faustão, que é uma pessoa rica e, claro, no dia a dia dele não usa o SUS, mas ele precisou do SUS para poder ter um coração novo. Então, o SUS ele está em todos os lugares, até quando você acha que ele não está ali, que você não usa ele. Não precisaria dele, exatamente. Tem expectativa de quando vai a campo essa pesquisa já ou ainda não sabe? A gente está com um problema sério, Marlene, que a pesquisa precisa ser feita por homens e mulheres, que são os entrevistadores. Eu só tenho mulheres na minha agência. A gente teve domingo agora a prova de um seletivo complementar. Só que no seletivo a gente não tem como falar assim, a gente só quer que façam homens. E as mulheres têm mandado muito melhor do que os homens, né, em concursos e testes que têm acontecido aí no governo federal. Então é bem provável que eu vá ter uma listagem com mulheres. Eu vou ver se eu vou conseguir achar algum homem naquela lista ali. O resultado deve sair na próxima semana. A gente já vai a campo agora em outubro. Inclusive eu vou ajudar as meninas que vão a campo, porque eu sou o único homem aqui do IBGE na agência. Infelizmente, depois do censo, houve uma desmobilização de equipe muito grande. Sim. E a gente volta a ficar com a estrutura enxuta só da agência. Então, ali sou eu de efetivo e mais 5 mulheres. Inclusive, para o ano que vem está previsto aí um concurso para ter mais 2 vagas de efetivo aqui na agência de Sorriso. Salário bem atrativo. Mas eu vou junto com elas e se precisar fazer entrevista com homens, eu vou fazer. Para garantir que aconteça. Em novembro, esperamos contratar mais 2 homens para continuar a pesquisa. E ela tem previsão de durar até 4 meses. Começa em outubro, então ela vale outubro, novembro, dezembro, para finalizar em janeiro. Muito bem, importante. O pessoal vai identificado também, né, Pedro? Vale destacar isso para a gente ir encerrando, que o nosso horário aqui está avançando muito rápido. Sempre identificado. Se está na dúvida, você pode entrar no site respondendo.ibge.gov.br, coloca lá o nome da pessoa,
o CPF, a RG, a matrícula dela, que você vai conferir a identidade do nosso entrevistador. São só mulheres, tá? E se aparecerem homens lá, que não seja eu, Tá errado por enquanto tá alguma coisa errada, pode Opa. desconfiar. Muito bem. Obrigada, Pedro, pela sua vinda. Parabéns pelo trabalho da equipe. E precisando, a gente está sempre à disposição aqui com esse serviço de informação à população. Valeu, eu agradeço sempre o apoio e o carinho de vocês.